Então, já posso dizer que eu já tinha ouvido falar muito do Cairo, né, no Twitter, principalmente, né? Só que agora você foi para a rede melhor lá, o Mastodon? Hã? Acabou a conta. Pode pegar seu microfone já. Então, Cairo trabalha com programação desde 2007. Já trabalhou com Ruby, Python, Go, PHP. Nos últimos anos vem trabalhando com Elixir e muito JavaScript, mais do que o necessário. Já liderou equipes de desenvolvimento dos mais variados tamanhos e atualmente é Staff Software Engineer na Tribe. Muito obrigado por ter vindo aqui, Cairo. Deixa eu só compartilhar a tela de um jeito que seja útil aqui para todo mundo também. E a palavra é sua. Boa. Obrigado, Adolfo. Obrigado a todo mundo. Galera, eu espero que todo mundo esteja bem, tá? Nosso papo hoje aqui é para falar sobre como funciona o processo em Elixir e como esses processos são usados para construir aplicações concorrentes, tolerantes a falhas e distribuídas, tá? Antes de começar, queria dizer que eu estou decepcionado, tá? Muito, porque eu achei que eu ia encontrar aqui hoje uma arena de UFC, mas a UFC aqui não é o UFC que eu imaginava. A UFC aqui é a Universidade Federal de Ceará. Enfim, é isso. Mas deixa eu acelerar aqui, porque meu tempo é corrido. O Adolfo já está aqui no pé. Então, hoje vou falar muito sobre a BIM, de como é que ela funciona. A BIM é a máquina virtual do Erlang. É onde que o código que a gente escreve, depois de compilado, é executado. E a BIM ela é um acrônimo para a máquina abstrata de Erlang, feita por Bogdan. Ela foi feita para que podermos criar sistemas de alta disponibilidade. Sistemas que vão rodar eternamente e que sempre vão ter capacidade de responder requisições que chegam para esses sistemas. E para que a BIM tenha essa capacidade de alta disponibilidade, Erlang ela foi criada com 3 conceitos em mente. O primeiro deles é tolerância à falha. Então, ela foi desenhada para minimizar, isolar e recuperar dos efeitos de erro que pode acontecer em execução. Ela também foi pensada para ser escalável. Então, foi desenhada para lidar com o aumento de mais recurso, sem precisar mudar ou fazer um novo deploy. E, por último, ela foi feita para ser distribuída, tá? Ela foi feita para rodar nossos sistemas em diferentes máquinas, de uma forma que a aplicação ela continue funcionando, mesmo que algumas dessas máquinas tenham algum problema. E quem desempenha esse papel fundamental na máquina virtual, com essas ideias em mente, é um processo. Um processo ele é um bloquinho nessa grande muralha da China aí, que é o responsável pela BIM ser concorrente, escalável e tolerante a falhas. Processos eles são a base de como funcionam as aplicações na BIM. Tudo que é executado na BIM é executado dentro de um processo. E eles são baratos. Eles custam muito pouco de memória e são rápidos para serem criados. Os processos eles foram feitos para rodarem de forma isolada, sem compartilhar a memória com outros processos. Isso nos dá a oportunidade de executar os processos de forma concorrente em uma mesma CPU. E como temos várias CPUs dentro de uma mesma máquina, a BIM nos permite também rodar o nosso código de forma paralela. Como o processo ele é isolado do outro e não compartilham memória, um processo que falhe não vai afetar outros processos. E a BIM ainda nos dá mecanismos para que, em caso de falha, a gente consiga tratar esses erros, garantir que a aplicação continue funcionando, recomponha o erro em memória do jeito como estava o estado antes e por aí vai. O erro não, tá? O processo. Por fim, um processo ele pode gerenciar seu estado em memória. Ele pode receber mensagens de outros processos para manipular e recuperar esse estado. Mas, Cairo, como é que isso funciona? Bom, os processos, eles conseguem se comunicar entre eles, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem 2 processos que estão rodando de forma isolada. Aí esse processo aqui, o 0.35
ponto 14.3 aqui, ele precisa de alguma coisa do outro processo. Então, ele vai lá e ele manda uma mensagem para ele. E diz assim, como cada processo tem uma mailbox, tal qual todo mundo aqui tem um e-mail, agora eu tenho uma capacidade de pegar uma mensagem e mandar para um outro processo. E esse processo vai lá, bota isso, enfileira isso dentro de uma caixa de mensagem que ele tem, e ele vai processar aquilo ali, sabe? Então, quando você envia essa mensagem, ela vai cair nessa mailbox desse outro processo, e o processo ele pode receber tantas mensagens quanto tem disponibilidade de memória dentro da máquina virtual do Erlang. Então, e aí uma vez que o processo termina de processar aquela mensagem, ele também pode mandar a mensagem de volta, falando, deu tudo bem, ou não, deu errado, enfim. E aí existe um papel aí de comunicação que você pode fazer entre processos. E essa troca de mensagens, ela acontece com esses processos isolados. Então, eles continuam sem compartilhar a memória. Então, o que está rodando dentro do 3514 aqui é só dele, só ele tem acesso, da mesma forma do 3518. Então, só eles conhecem o que eles estão executando em memória e por aí vai. Mas a gente consegue fazer essas trocas de mensagens e é por aí que a gente passa essa memória de um para outro. Então, eu só compartilho com o outro o que eu quero ou o que eu preciso compartilhar, tá? E essas mensagens, elas podem ser tanto síncronas ou quanto assíncronas. Então, os processos, eles suportam N formas de fazer isso. Existem várias abstrações que a gente pode usar para lidar com essa troca de mensagens, vários modelos, modelo de atores e por aí vai. Então, tem um monte de coisa. Mas isso vai ficar para um outro momento, porque nosso papo hoje não é sobre esses outros processos e como funciona. Em uma apresentação que espero que seja 50 minutos, mas podem me cobrar, tá? Resumindo, a gente pode criar vários desses processos que são isolados, que são baratos de serem feitos, que são paralelos, que são tolerantes a falhas, são escaláveis, e que a gente ainda consegue alterar o estado dele através dessas trocas de mensagens ou recuperar o estado e por aí vai. E como a BIM ela foi criada com esses parâmetros, a gente pode usar a própria BIM para gerenciar bem mais coisas do que outras linguagens de programação conseguem fazer. E para falar de concorrência na BIM, a gente precisa também falar um pouco sobre como a BIM executa os processos, tá? Então, dentro do sistema operacional, a BIM é executada em um único processo. Então, sei lá, você vai lá no seu ./bin, SumElix app, manda um foreground, ele começa a executar. Isso vai estar rodando dentro de um único processo do sistema operacional. É importante aqui falar sobre isso porque os processos da BIM, que rodam dentro da BIM, eles são bem parecidos com os processos do sistema operacional, que todo mundo já conhece, enfim. E esse processo do sistema operacional, que inicializa a máquina virtual, ele abre uma thread do sistema operacional para uma CPU, e ali ele começa e inicializa um scheduler. E o scheduler é que tem essa responsabilidade de fazer a execução dos processos, e é dele também a responsabilidade de alocar tempo para que os processos sejam executados dessa forma, fazendo o nosso processo ser concorrente. Acho que o Castilho falou mais cedo que são 4.000 pontos de funções que são executados, algo assim. Então é isso, o processo executa 4.000, terminou, vai para o próximo e volta e por aí vai. E quem faz essa orquestração aqui é o scheduler, esse carinha aqui, ó, é ele que fica fazendo isso o tempo inteiro. E aí, né, por que eles são concorrentes, ou, enfim, como é que eles funcionam, assim, o scheduler, ele é preemptivo, tá? Então, o que isso significa? O scheduler da BIM, eles rastreiam quanto de trabalho um processo já realizou, então, vai lá calculando lá a quantidade de funções executadas naquele processo, e depois desses 4.000, que hoje eu aprendi, né, são 4.000 processos que ele executa ali, 4.000 pontos de funções que ele executa, se o processo não finalizou, ele é pausado, e aquilo ali volta para a fila, entra numa fila de processamento, no final da fila, e por aí vai, e o scheduler vai lá e pega o próximo da fila e executa. Então, ele vai fazendo esse processo o tempo inteiro. E aí é dessa forma que
a BIM consegue evitar que um processo tome conta de todo o recurso da CPU e garante que a gente consegue executar de forma concorrentemente esses nossos processos. Então, vai rodar várias e várias vezes ali. E a BIM ela é esperta, então ela deixa um scheduler aqui rodando por CPU, por thread do sistema operacional. E essa thread está ligada diretamente a uma CPU. Então, é dessa forma que a BIM ela executa um scheduler para cada CPU disponível naquela máquina. Então, quanto mais CPUs a gente tem na máquina, mais scheduler a gente vai ter, mais coisas vão estar rodando ali em paralelo, mais coisas vão estar rodando em concorrente. E é importante ver também que a gente tem dentro da BIM esse carinha aqui, que é o Load Balance. Ele é o responsável de distribuir os novos processos que vão aparecendo aqui para algum dos schedulers disponíveis. Tá? E assim, dessa forma, a gente tem a máquina virtual da Elang capaz de concorrer e capaz de executar os nossos processos de forma concorrente, mas também de forma paralela. Muitas vezes, muitas, não é pouca não, a gente, na nossa vida de programação, a gente se depara com ter que reiniciar o sistema operacional para resolver algum problema, sei lá, tem que instalar algum drive, alguma coisa, e tem que reiniciar, enfim. Isso é natural, sei lá, a memória acabou e por aí vai. Então, quem é que nunca que teve, né? Reiniciei, por favor, e tal. Na BIM, você pode ter um processo, então, igual aos outros, que supervisiona outros processos, e aí, em caso de falha desses processos que ele está supervisionando, esse supervisor vai lá e consegue reiniciar. Sei lá, está rodando esse cara aqui, esse cara dá problema, pô, deixa eu reiniciar ele. E ele garante que esse cara foi reiniciado, depois voltou a ser executado, e por aí vai, sabe? E tem várias formas de lidar com isso, tem várias formas de você conseguir programar para, tipo, beleza, deu falha. Então, recapitulando... Quanto mais memória, quanto mais CPU, quanto mais um monte de coisa que a gente tem dentro de uma máquina de forma virtual, a gente consegue executar mais processos de forma concorrente, de forma paralela. Só que isso é uma via da escala, né? Tem a outra via da escala também, que ela foi feita para escalar de forma horizontal. Então, assim, uma coisa vertical que é muito barato, você vai lá, vai colocar mais memória, mas outra coisa que é um pouquinho mais complicado é colocar mais máquinas ali para funcionar. Mas a BIM ela também foi pensada para isso, tá? E tem uma pequena diferença de outras linguagens e outras coisas, é que você pode fazer com que o processo que está executando aqui nessa máquina, aqui no sistema operacional, o XPTO, consiga ser executado aqui do outro lado, assim, sabe? Tipo, eu quero começar um processo lá e depois ele vir para cá, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é legal porque a gente consegue fazer isso dentro da BIM. A gente consegue fazer com que esses processos consigam rodar em máquinas diferentes e a gente, olhando por fora, entende, a gente tem uma visão de que aquele nosso sistema ele tem um comportamento de como se ele estivesse rodando tudo dentro de uma mesma máquina. Então, isso é muito, muito legal do ponto de vista de possibilidades, assim, tá? Então, até agora, sabemos que processos são concorrentes, processos podem rodar de forma paralela em cada CPU da máquina, rodam de forma isolada, sem compartilhar a memória, podem ser criados em máquinas diferentes dentro de um mesmo cluster, mantém o estado e troca a mensagem com outros processos. Então, isso garante que a gente consiga fazer um monte de coisa legal. Com tudo isso, nós podemos criar códigos que não precisam nem criar processos. Acho que boa parte de quem trabalha aqui com Fênix e tal nem sabe. Então, assim, todo o código que a gente cria, eles vão rodar dentro de um processo e esse processo vai estar rodando dentro dessa máquina virtual altamente concorrente, com um monte de paralelismo, e não necessariamente a gente precisa fazer no dia a dia. Então, isso é uma coisa muito legal de trabalhar com Elixir, porque no final do dia a gente está usando o processo sem estar usando o processo. Visualmente ali, a gente não precisa estar programando, vou criar aqui um cara que vai olhar para um monte de processo. Não necessariamente a gente precisa fazer isso.
Outra coisa legal também é que a gente pode ter processos que rodem eternamente, dado a capacidade do Erlang, da BIM, da gente conseguir fazer hot deploys, que é pegar, botar parte do nosso código, tirar outra parte que está rodando e aquele cara não cai, ele continua a executar. Então, dá para fazer isso. Sei lá, manter um background job rodando eternamente, ou ter conexões permanentes via socket com aquele cara que nunca vai cair, sabe? Ou um processo super crítico que não pode parar de ser executado, coisa nesse sentido. Então, dá para fazer com a BIM, dá para fazer com a máquina virtual do Erlang, é muito legal. E dá para pensar isso de muito longo prazo, assim, sei lá, sistemas que rodam por anos. Eu lembro sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de um case que eu li há um tempo atrás de um hospital, de uma rede de hospital que os sistemas deles eram baseados em prédios, assim, tipo, cada sede, cada hospital tinha o seu próprio BIM rodando lá, e eles se comunicavam via processos, e para se transferir um paciente de um prédio para outro, você literalmente ia lá, pegava o processo que estava rodando ali, trazia para cá para o outro lado, e é muito legal, assim, tipo, um sistema que vive em memória, assim, tipo, ele não precisava de ter um banco de dados, assim, é muito legal. E a BIM, ela dá para fazer esse tipo de coisa, porque ela foi feita para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, dá para escalar absurdamente de forma vertical, mas também de forma horizontal. Então, como o caso do hospital, que tem várias máquinas por hospital, mas você também pode pensar em fazer uma aplicação que rode em forma de um cluster ao redor do país inteiro, sabe? Ao redor do mundo inteiro. Tem um cluster rodando na Europa, tem uma máquina rodando aqui no Brasil, e esses caras se comunicarem, conversarem. Então, é muito legal de fazer esse tipo de coisa, dado a capacidade que a BIM tem, de conseguir fazer deployment sem precisar reiniciar cluster, fazer esse tipo de coisa. Então, assim, dá para fazer soluções de código que vão usar processos de forma simples de servidor dentro do nosso próprio código. Então, por exemplo, eu quero subir um processo que toda vez que eu quiser, sei lá, mandar um e-mail, eu mando para esse processo Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Será se... Acho que o meu slide não está mudando, hein? Ah lá. Agora parece que é um problema. Porque ele está conectando Aqui no Wi-Fi. tá bem baixo o Wi-Fi aqui, ó. Aqui ele está falando que a conexão está instável. Ele está na rede aqui? Parece que voltou. Acho que sim. Fala alguma coisa aí. Deixa eu ver. Não, pior que não. Não, tá indo. Mas é isso. Não, é que você consegue ver, mas eu que estou aqui, eu não consigo ver nada. Não, aqui também a telinha aqui tá travada. Ah, sim. Mas ele tá... Cadê esse? O pessoal está falando que o som tá certo, mas o slide não está mudando. Rafael Hubert disse, canta uma música. Mas ó, eu não estou escutando a sua voz, eu estou escutando a minha aqui, mas acho que o seu computador agora que está com problema. Deixa eu ver. Vou parar aqui, peraí. Ainda tem tempo, hein? O Helder disse, está tudo certo aqui, pode seguir. Estranho. Não, tô entrando de volta aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela, peraí. Share screen. Processos em Elixir. Deixa eu ver. Até eu coloquei no palco ali, ó.
Tá indo, será? Aqui tá visível, né? Deixa eu... Fala alguma coisa agora. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Quem tá no YouTube aí, manda um comentário aí, velho. Manda um... 15h22, está funcionando com som. Tá, o Rubens falou que tá tudo certo. Já, então pode continuar aí. Tá bom, vamos lá. Enfim, tá terminando também, tá? Então, acho que o mais importante aqui é, pô, dá para fazer até relação cliente-servidor, fazer esse tipo de coisa, tem um jobzinho lá e tal, enfim, dá para fazer esse tipo de coisa com a BIM, é muito legal. E o mais importante, assim, acho que está no último slide aqui, né? Não sei se vai mudar ali não, mas que é tudo isso ele foi apresentado até agora, coisa antiga. Tipo, tudo que eu estou apresentando aqui é coisa que foi criada, sei lá, desde o final da década de 80, assim, ó. Pô, agora seria bom porque eu preciso mostrar alguém que está nesse último slide e não está ainda. Bom demais. Aí, agora foi. Vocês estão vendo, né? Pronto, é isso. É o último slide. Tá sussa. Ó, tudo isso é coisa velha. Tudo isso foi feito, sei lá, desde a década de 80 por esse cara aqui, que é o Joey Armstrong, para quem não conhece. E como uma cereja de bolo que a gente tem aí, acho que nos últimos anos, esse outro carinha aqui chamado José Valim, esse brasileirinho, ele criou uma casquinha ali de sintaxe mais legal, para que também seja divertido construir sistemas escaláveis, distribuídos e tolerantes às falhas. Essa casca aqui se chama Elixir. E acho que só agora, no penúltimo slide, é que eu estou falando sobre isso. E é penúltimo porque, enfim, o último aqui é só, eu sou Cairo Noleto, sou Staff Software Engineer, tenho 16 anos já de tecnologia e que recentemente comecei a me exercitar por obrigação e jogar RPG por diversão. E é isso, galera. Muito obrigado. E faltando 5 minutos ainda, hein? Para as perguntas. Muito obrigado. Desculpa a confusão. Eu tô acabando, tô ouvindo a minha própria voz aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Tem várias, então eu vou tentar ser breve também nas respostas aqui, tá? Senão eu vou fazer geograficamente aqui. Opa, boa tarde. A minha dúvida é se as mensagens trocadas entre os processos, elas podem se perder ou serem duplicadas e quais as garantias que a gente tem nessa comunicação entre processos. A BIM, ela dá ferramental para isso. Então, por exemplo, se você faz uma chamada síncrona, você tem a garantia de que o outro lado vai receber. Então, imagina que é síncrono, né? Eu estou mandando lá e eu espero que ele me devolva um ok ou um erro de falha. Se deu falha, eu reprocesso, enfim. Tem isso, tem a garantia do síncrono para fazer esse tipo de coisa. E o assíncrono para quando você não precisa se importar. Tipo, beleza, ok, eu perder essa mensagem aqui, tá tudo bem. Então, deixa de forma assíncrona e ele processa. Outra dúvida. A resposta de um processo a uma mensagem, ela é livre de contexto? É como se fosse uma função? Vou receber tal mensagem, eu vou responder, dar uma resposta a partir disso e somente isso? Não existe. É Elixir no final do dia. Então você tem você devolve uma tupla. Então ele tem já um padrãozinho e você pode passar qualquer estrutura de dado de Elixir. Você pode passar uma string, você pode passar um atom, você pode passar uma hash, você pode passar qualquer estrutura. Então imagina que eu tenho esse meu servidorzinho que eu estou criando aqui em Elixir e eu quero toda vez ele me calcular a última vez que eu cliquei em alguma coisa. Ele vai me devolver só o valor final, sabe? Então, ele consegue ter essa capacidade. E a gente configura o que vai retornar de um processo para outro. Boa tarde. A minha pergunta é mais relacionada à questão à Tribe. Vocês dão Elixir no currículo lá? Como é que vocês visualizam o mercado de Elixir hoje em dia para tentar inserir as pessoas? Como é que funciona isso lá? Tá, hoje a Tribe ela não tem nenhuma parte do curso dela de Elixir, a gente não ensina. A gente acompanha o mercado, a Tribe ela é muito focada para o mercado de trabalho, e hoje os cursos que a gente tem lá hoje é de JavaScript, que é onde tem a maior quantidade de mercado. Tem curso de Python, tem curso de C#, tem curso de Java. Então,
A gente é isso, assim, olha para o mercado brasileiro e olha para o mercado em potencial, entende o que é e aí vai lá e faz um curso e dá isso para as pessoas. Dito isso, a Elixir não é tão grande quanto a Tribe olha para isso, de oportunidade para as pessoas que querem trabalhar, sabe? Então, em resumo, a gente não tem, assim. Oi, tudo bem, cara? Tu já chegou a testar, colocar mais de um processo para o supervisor fazer a gestão e usar uma estratégia diferente, sei lá, tipo, morreu reinicia todos, ou aquele one for rest, tipo, se morreu daquela quantidade lá da lista para o final, né, ele manda reiniciar. Se tu já tentou colocar mais processos, sei lá, mais de 3, e fez esse teste para ver se o supervisor consegue ficar em pé, né? Porque o default do restart é 3. E aí, se morreu 3 vezes, ele sai trigando esse desligamento em cascata até chegar na aplicação e a aplicação de fato morrer, né? Já chegou a brincar? Nunca. Aqui, Hermínio, eu nunca brinquei nesse nível com processos, assim, sabe? Acho que é uma... Tá aí uma coisa, eu tenho 6 anos já trabalhando com Elixir aqui, e de fato, talvez eu criei um GenServe na minha vida, assim, e tipo, para resolver um problema bem específico. É o tipo de coisa que no dia a dia você não precisa fazer, sabe? Acho que é outra vantagem, é tipo... Elixir tem essa capacidade, Erlang tem essa capacidade, tem aqui esse monte de ferramental e você pode construir, mas não necessariamente você vai precisar construir. E acho que tem muita gente que, sei lá, estou tirando aqui dados da minha cabeça, tá? Mas tem muita gente que, sei lá, às vezes quer fazer um GenServer só para fazer um GenServer. E às vezes isso não é a melhor forma de resolver. Acho que o caso mais clássico é do tipo, eu preciso rodar um job aqui em background, sei lá, mandar um e-mail, mandar alguma coisa. Eu vou construir o meu GenServer para poder fazer esse tipo de coisa. Sendo que tem ferramental já pronto, robusto, como o Oban, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, é isso. Nunca testei, não sei como é que funciona, sabe? Mas... Epa, só um momento. Só para sair no microfone, para a galera ouvir também. Só queria complementar o que ele disse. A maioria dos devs nunca teve que escrever um GenServer na mão mesmo, de fato. Mas no caso que ele falou aqui, todo mundo que usa Phoenix já teve esse caso. Porque a árvore de supervisão do Phoenix, quando a gente starta a application, a gente starta lá vários processos, o banco de dados, PubSub, cluster, várias coisas. E se um deles morre, X vezes, a árvore inteira é reiniciada e a gente mantém o app rodando, né? A gente teve, por exemplo, sei lá, RabbitMQ na nossa empresa, sempre que falhava de processar uma mensagem X vezes, reiniciava o app todo, o que não era desejado. Aí, nesse caso, a gente configurava só para aquele processo. Se ele morrer, não reinicia a árvore inteira, só aquela parte. Boa. É de fato usar o framework para poder fazer esse tipo de coisa. Não necessariamente a gente que está cuidando do negócio precisa fazer isso. Muito legal. Pessoal, mais alguma pergunta aqui do auditório? Mais uma, depois aí eu vou passar para as perguntas e comentários online. Pensando nisso de você raramente precisar, eu vou dizer um caso que eu apliquei, eu queria ver a sua opinião. Eu precisava criar basicamente um intermediário, era um broker entre um broker MQTT e a aplicação Phoenix que usava processos na forma do LiveView. Então, eu basicamente precisava comunicar um sistema de mensageria, né, no caso do MQTT, e transformar isso em atualizações na tela usando a LiveView. E aí, para implementar isso, eu utilizei um GenServer. Pessoalmente, eu não achei uma solução mais pronta, e no caso, eu estava usando uma biblioteca MQTT que a gente tinha, que era um cliente MQTT que era escrito em Erlang, então a gente precisava importar é um pouquinho é um pouquinho problemático, mas deu certo. Legal. Eu recentemente
na Tribe a gente está usando a OpenAI e ChatGPT para auxiliar as pessoas estudantes. E aí eu tive um problema mais ou menos parecido, que é a aplicação precisa comunicar com a OpenAI vai trazer e a gente vai devolver para a aplicação. E para fazer isso eu usei uma biblioteca HTTP específica, acho que é o Think, esqueci o nome, eu posso te passar depois direitinho, e usei a API de streams do Elixir para poder fazer isso. Então, tipo, a API vem, o stream vem, ele lê o que é, faz meio que um parser ali de como é que tem que devolver e devolve, assim, sabe? A gente pode sentar depois aqui e trocar figurinhas. Ok. Obrigado. Agora tem alguns comentários ou perguntas que fizeram aqui online. Eu tenho uma sugestão para você, que você depois grave um vídeo com essa parada, porque você perdeu algumas frases aí. Deixa maximizado mesmo, porque tá bom, aí tá bom. Você vai controlar aí, né? Então, olha, tem esse aqui. É que, na verdade, eu estou pulando aqui. A pergunta do Bruno Andrade. A BIM cria uma thread por CPU Core? Ela cria uma thread por CPU. E é isso, assim, eu não sou muito das específicas aqui de computação, mas para cada CPU que a gente tem na máquina, tem um scheduler que vai estar rodando exclusivamente para ela. É um para isso, tá? Não sei na especificidade se vai por core, não sei. Aqui teve vários comentários aqui sobre a falta do som, aí depois voltou, mas acontece, galera, isso. Volta o que estava falando, porque estava gostando, o Pedro Igor. Só que ele não disse em que parte que você estava quando caiu, só depois que eu escutar, mas caiu de novo. Eu acho que foi o problema da rede Wi-Fi, né? Ficou meio sobrecarregada, mas eu lembro que tem uma pergunta aqui. Aí o Bruno Andrade disse para adicionar um supervisor nesse processo aí. Vale, fica a dica aí. Ó. O certo era a gente ter duas redes, né, para ter redundância. E a Charlotte dizendo que os P2 estão junto com a BIM atrapalhando a call para evitar que se espalhe o conhecimento arcano. Essa eu não entendi. Segura uma folha de sulfite na câmera para mostrar o que está no slide. Poderia ter virado aqui o computador, mas aí ia quebrar a magia da apresentação. Deixa eu ver se tem realmente mais uma pergunta. Tem aqui umas brincadeiras aqui. Aqui está no slide de um cabra do bigodão. Joey Armstrong. Tem um Valim no slide. Valim Strong. Aqui não está indo no projeto local, eu acho. Não, projeto local. Não era isso. Acho que era o problema. Bora jogar um D&D? Bora, Flankstone. Manda um Discord aí pra gente jogar, velho. O Rafael Hubert disse que acho que a minha foi respondida na parte do scheduler com o balancer. Acho que foi isso. E tá aí uma verdade, apesar de amar Elixir, vejo como uma linguagem para resolver problemas mais específicos de GenServer, apesar de ser bem maneiro. O Charleno disse boa, e a Charlotte disse, um processador pode fazer hyperthread, 2 threads por core, mas o RTS inicia um escalonador Erlang por core, ao invés de por thread. Obrigado, Charlotte, pela ciência que eu não tenho. Certo. Então, eu agradeço muito a você, Cairo. Vamos agradecer ao palestrante. Obrigado.